15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, o que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Bom, primeiro ele diz que a gente pode se encher do Espírito, quer dizer, nós podemos fazer isso, né? Que nós já temos o Espírito do Senhor, já recebemos o Espírito de Deus, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e nós podemos nos encher do Espírito, nós nos enchemos. Então ele disse assim: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Quem se enche somos nós. É uma busca, é uma coisa que nós temos que ir atrás, né? Quando nós recebemos o Senhor, nós não fizemos nada para ser salvo, a não ser crer nele e confessá-lo com a boca, e nós recebemos o Senhor e nós fomos salvos e vamos para o céu, ótimo, beleza. Mas o resto que a gente quiser conquistar, nós temos que pagar um preço, tem que pagar um preço, né? Aí diz assim: não se embriaguem com vinho, mas encha-se do Espírito. O que seria esse vinho? Esse vinho é o quê? O que é o vinho? É apenas a bebida alcoólica, né? Eu enchia a cara, né, quando tocava secularmente, antes de conhecer o Senhor. Não vamos entrar no detalhe agora se pode beber vinho ou não pode, isso é um outro tema, outro assunto, né? Uma questão muito pessoal, sua com Deus. Mas aqui, o que eu quero captar de Paulo aqui falando, não se embriague com vinho, eu não utilizar as coisas que te embriagam na sua vida, ou seja, não trocar a presença de Deus por a embriaguez, né? Aqui diz: não se embriaguem com vinho, porque isso passa, né? Mas enche-se do Espírito, que é mais proveitoso, você vai aproveitar de verdade. Então, o que é o vinho na sua vida? O que é o vinho? O que é o que te embriaga? O que ocupa teus pensamentos? O que ocupa tua vida? O que ocupa tua energia? O que é que te embriaga? O que te embriaga é aquilo que toma suas forças. Se você estiver embriagado, não sei se aconteceu com você, mas eu já tomei uns porre de ficar desnorteado mesmo. Um dia tentando entrar num apartamento, eu estava tentando enfiar a chave, não conseguia entrar, e comecei a forçar a porta. De repente abriu a porta, alguém de dentro, saiu um cara enorme, falou: o que está acontecendo? Você quer roubar a minha casa? Falei: não, meu, desculpa aí, eu errei de apartamento, estava no andar errado, no lugar de estar no 5º andar, estava no 4º, tentando entrar numa casa que não era minha. Isso que a embriaguez faz, né? A embriaguez te faz errar o caminho, né? Por algo existe controle de embriaguez no trânsito e tudo isso, porque é perigoso, você não tem muita noção, né? Você acha que está tudo bem, mas não está, você não tem reflexo, não tem habilidades motoras, estão todas ali comprometidas. Então a embriaguez faz isso, né? Te faz errar o caminho, te faz errar o alvo. Então, mas não é somente o álcool que te embriaga. O que te embriaga também pode ser um amor ao dinheiro, é o que ocupa os teus pensamentos, né? 24 horas por dia você está pensando dinheiro. E o que acontece? Aquilo te embriaga, te faz errar o alvo, te faz errar o caminho, e você não vai ter unção do Senhor. Não vai. Pode até chegar a ter dinheiro. Você está o tempo todo pensando alguma ideia você vai ter de conseguir dinheiro, mas não vai passar disso. Talvez sua vida sentimental está ali te embriagando, você está o tempo todo pensando ali, namorada, e está o tempo todo, isso te embriaga, você fica embriagado com isso.
É impossível você ser cheio do Espírito, porque você já está cheio, está embriagado com isso aí. Então a palavra diz, não se embriaguem, encha-se do Espírito. Não dá para fazer as duas coisas, é impossível, né? Talvez o musical, o seu ministério, né? Então, não sei, o que te embriaga? Talvez o próprio ministério, o trabalho na igreja, se torna mais importante do que a presença de Deus. Então você está ali fazendo seu serviço, como eu fazia quando eu tocava antes, né, de parar e refletir e buscar o Senhor de fato. Né? Você está ali preocupado, ensaiando, fazendo as coisas, faça um congresso disso, congresso daquilo, escola disso, escola daquilo, mas não busca o Senhor, não busca a presença dEle, não se enche do Espírito. Então por isso está Paulo falando ali, não se embriaguem, enche-se do Espírito. Né? E ali ele ensina como se encher do Espírito. Então a vida de um adorador tem que ter esses requisitos, né? Tem que ter isso que nós vamos estar falando agora. Né? Então aqui diz, em Efésios 5,18, né? Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, enche-se do Espírito. Então aí no verso 19, ele diz o primeiro passo para se tornar um homem ou uma mulher cheio do Espírito. O primeiro passo é falar entre vós com salmos, Efésios 5,19. Salmodiar, né? Falar entre vós com salmos. Falar com salmos é algo que deveria ser uma prática entre nós, né? Uma prática comum entre os cristãos. Jesus prometeu que onde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, ele mesmo estaria presente. Mateus 18:20. Então, falar com salmos seria nada mais, nada menos que incluir Jesus dentro da conversa, dentro do tema. Né? Incluir Jesus. Então, se eu estou conversando com alguém, a primeira coisa que eu devo me perguntar, será que Jesus participaria dessa conversa? Será que Jesus estaria interessado em compartilhar dessa coisa que nós estamos falando? Né? Porque se falar com salmos atrai a presença de Deus, se falar de Jesus atrai a presença de Deus, uma fofoca pode atrair uma outra presença. Né? Uma conversa baseada na difamação, na maledicência, pode atrair uma outra presença, que não é justamente a presença de Deus. Então temos que tomar cuidado, né, com o nosso linguajar, nossas conversas. Não estou falando que você encontra com o irmão e fala, irmão, bom dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me-á em vez de... Não é isso, não. Também pode, se quiser, mas não é isso, não. Salmodiar, você pode, muitas vezes, Davi estava salmodiando, escrevendo um salmo dele aí, abrindo o coração, cara, mostrando toda a sua humanidade, né, o ódio que ele tinha dos inimigos, e como queria esmagar os filhos dos inimigos na rocha e não sei o que, aquele ódio ali, de repente ele começa a entender que Deus está no meio ali, né, e ele se arrepende, fala, mas tu, Senhor, és misericordioso e bondoso, não há outro como tu, e pá, pronto, aí o salmo está estabelecido. Então, é disso que eu estou falando, você trazer Deus para a sua conversa, trazer, a pessoa quer te procurar para fofocar, fala, meu irmão, vamos orar primeiro, e depois a gente conversa. Acabou a fofoca, acabou tudo ali. Você não empresta seus ouvidos para a maledicência, para a fofoca, você vai ficar contaminado, você não vai conseguir ser cheio do Espírito. Né? Então isso, salmo, salmodiar, tem que estar na vida do adorador. Não estou falando apenas do músico, ok, gente? Estou tentando aqui colocar a coisa para o músico e para aquele que não é músico. Não estamos falando de adoradores. Né? Mas se o músico não for adorador, já começou mal o trabalho aí. Primeiro tem que ser adorador, depois músico. Né? Ok, seguimos aqui. Depois ele fala sobre o quê? Primeiro ponto é salmodiar. Depois o segundo ponto é justamente a adoração. A adoração em si, né? Adoração como cântico, adoração como colocando esse salmo do início que nós falamos. Né? Então diz assim, entoando
e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,19. Mesmo verso do anterior, mas é a segunda parte, né? Então, o tempo de adoração com cânticos é e sempre será um dos meios mais eficazes de atrair a presença de Deus, né? Não estou falando apenas cantar e tocar, estou falando de adorar com cânticos, adorar com seu instrumento, adorar com sua voz, adorar, coloca um CD de alguém, se você não é músico, e você está ali adorando, aquela letra está ali, você está entrando naquilo ali, dando glória ao Senhor, né? Adorar o Senhor, adorar o Senhor. Por quê? Nós falamos no início, ou mais para trás, nós falamos, o Pai procura adoradores. Se você estiver adorando em espírito e em verdade, Ele vai te encontrar, Ele vai fazer questão de se manifestar na sua vida, né? Então, adorar, você tem um tempo de adoração todos os dias, né? Principalmente quem ministra, né? Mas todos nós, o que não ministra no púlpito, que não, eu estou meio parado, meio aposentado, sabe? Estou aceitando poucos convites, pouca coisa, não estou muito a fim de ir mais para púlpitos, eu já estou deixando isso para a nova geração, né? Não é que eu não goste, eu gosto, mas eu estou selecionando, sabe por quê? Tem gente que quer que a gente vá fazer entretenimento, e eu não sou entretenimento, eu não sou showman. Poderia fazer, eu tenho os recursos para fazer isso, inclusive tocando sozinho, tenho aqui os recursos todos para fazer uma banda funcionar comigo aqui, mas eu não quero mais isso. Então eu oro ao Senhor, eu busco o Senhor, e eu pergunto para a pessoa se é uma coisa séria, se eles vão querer realmente receber o que eu tenho para falar. Eu não estou ali para entreter, então eu já de cara vou falando isso, né? Então estou meio assim, meio tranquilo em casa, buscando o Senhor, cuidando do meu neto aqui, desfrutando aqui com minha esposa, buscando o Senhor todos os dias, né? Salmodiando e tentando estar sempre com essa unção fresca, né? Que se precisar de mim em algum lugar, estou lá e já estou indo, não tem problema. Vamos lá. Então, não é apenas para isso, é justamente para você poder levar a presença de Deus por onde você passar, por onde você andar, né? No seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, no supermercado, na faculdade, no ônibus, no trem, onde você estiver, a presença de Deus vai estar e as pessoas vão notar, vão entender que tem alguma coisa diferente quando você entra num lugar, né? Então, a segunda coisa é adoração. Não pode faltar adoração, não pode faltar na vida do cristão. Nós somos chamados para sermos adoradores, né? Quando o Senhor percebe que alguém está tentando adorar, ele inclina o ouvido, ele vem, isso não tem erro, né? Ok? A terceira coisa, não necessariamente nesse ordem, mas é nesse ordem que está em Efésios 5. A terceira coisa é a gratidão. Diz assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 20. Né? A gratidão faz parte do vocabulário cristão, né, constantemente. Em várias passagens, somos encorajados a ter um coração grato ao Senhor. Né? Salmo 100 diz assim, entrai pelas portas com ações de graça e pelos seus átrios com hinos de louvor. Então a primeira coisa, entrar pelas portas, a primeira coisa que você faz é a gratidão. Né? Para você poder adorar o Senhor, para você poder começar um culto, para você poder começar um período de oração. A primeira coisa é a gratidão, né? Agradecer ao Senhor. É as portas, entrai pelas portas com ações de graça. Se você tiver gratidão no começo de qualquer coisa que você for fazer, né, aí a coisa vai fluir melhor, né? Eu estou lembrando de Moisés ali quando estava, creio que em Números, deixa eu me ver aqui, bom, Números 14, Números por aí, quando o povo estava ali já perturbando demais, né, ali no deserto, o povo estava chato, estava insuportável, né? E
Deus falou para Moisés: até quando eu vou suportar essa congregação que murmura contra mim? Olha, a murmuração é uma coisa que chateia Deus. Até quando sofrerei? Olha que esse povo tinha pecado, tinha cometido um monte de coisa, tinha feito ídolos, tinha tudo. Mas o que incomodou Deus foi a murmuração. A murmuração não é nada mais, nada menos que falta de gratidão. Então a pessoa que murmura, seja contra o líder, seja contra o irmão, seja contra a esposa, contra a pessoa que está murmurando, está tipo evitando encontrar com a presença de Deus. Está expulsando, está afastando o Espírito do Senhor. A murmuração afasta a presença de Deus. Então, Deus chegou para Moisés e falou: até quando vou suportar? Esse povo murmura demais. Né? Esse povo murmura. E eu lembro também de Daniel, quando estava para ser jogado ali na cova dos leões. Ele ficou sabendo que lançaram um decreto. E nesse decreto ele estava condenado, porque ele estava fazendo coisas que era proibida pelo rei, que tinham sido incitados ali pelos políticos da época, que tinham inveja de Daniel, e tentavam pegar Daniel de qualquer jeito, mas Daniel era um cara íntegro, então foram pegar ele naquilo que ele era, que era um adorador. Ele 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, né, com a janela que dava para ir para Jerusalém, e ele orava, e a palavra de Deus diz que ele dava graças a Deus. Inclusive, quando ficou sabendo desse decreto, que ele ia ser jogado na cova dos leões por causa do que ele fazia, né, dessa vida espiritual que ele tinha, essa espiritualidade, ele foi, se ajoelhou e dava graças a Deus. Imagina, né, você sendo... Bom, amanhã vamos te buscar, né, o japonês lá da Federal. Amanhã vou te buscar, vou te jogar lá na cova dos leões, e você vai lá e vai orar, e em lugar de falar: Senhor, me livra dos meus inimigos, caia por terra, eu mando uma bomba sobre eles, não sei o que, blá blá blá. Não, você vai e ajoelha e fala: Senhor, eu te dou graças. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estão me perseguindo, porque eu te amo, porque eu adoro o Senhor, porque eu te agradeço, porque eu confio em Ti. Obrigado. E você dá graças a Deus. E o que acontece? Você é jogado na cova dos leões, não vai evitar isso, mas os leões não vão te tocar, porque você está impregnado da presença de Deus. Então a gratidão é uma coisa que você, se você não tem esse costume, você deve começar a praticar. Uma vez que você começa a praticar, depois isso aí se torna parte da sua vida e você vai ser um cara grato. Eu sou uma pessoa grata. Tem muitos anos que eu vivo essa gratidão. Né? Mesmo quando a coisa não está tão boa, ou o panorama não está tão bom, passando lutas, às vezes financeiras, às vezes de outro tipo, eu vou e agradeço o Senhor. Não é como uma reza, sabe? É um coração grato, porque Deus é bom. Né? Por que nos agradecemos ao Senhor? Porque Deus é bom. Salmo 106. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sempre que eu estou ministrando, eu encorajo a congregação, encorajo as pessoas a ter um tempo de gratidão ao Senhor. Né? Porque as pessoas às vezes entram no culto sobrecarregado. Muitas pessoas vão ao culto para receber a oração da cura, a oração da libertação, a oração da prosperidade e a oração não sei de quê. Mas eu encorajo, ó, tem um coração grato, está desempregado, cara, agradeça a Deus. Está doente, agradeça a Deus. Está passando um momento bom, agradeça a Deus. Tem um tempo de gratidão. Todos os dias tenha um tempo de gratidão a Deus. Né? Isso é adoração, isso é a parte, é o princípio, é a porta. Entrai pelas portas com ações de graça. Né? A quarta coisa é o serviço. Ali no verso 21 de Efésios 5, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, no temor a Cristo. O que é sujeitar-se uns aos outros? É servir uns aos outros. Pegar o outro e preferir o outro em honra e fazer de tudo para ajudar essa pessoa, né?
Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Mateus 25, 35 a 40, Jesus disse que se servimos a um dos pequeninos, estaríamos servindo Ele mesmo. Então, o serviço é uma forma de adoração também, óbvio, né? Está bem óbvio aqui na palavra de Deus. Então, se abraçarmos um mendigo, visitarmos ali um enfermo, um preso, levando o amor de Deus, levando carinho, paz, né? O que nós temos, os frutos do Espírito, né? Estaremos fazendo isso ao próprio Jesus. Isso atrai a presença de Deus. Né? Até agora, todas essas coisas que nós estamos falando é sobre como ser cheio do Espírito ou como atrair a presença de Deus, né? Naquilo que você estiver executando, naquilo que você estiver fazendo. Hoje nós vemos muitos líderes assumindo uma posição totalmente diferente disso aqui, né, que é o serviço. Pelo contrário, parece que os líderes agora são os reis do rebanho, né? E querem ser servidos, querem ser ali bajulados, né? Querem ser adorados. Tem que tomar cuidado com isso, e está acontecendo demais e não está transmitindo o que Jesus requer de um líder, né? Certa vez, um pastor de uma igreja do interior de São Paulo convidou-me para passar um fim de semana com eles, ministrando. E depois que já estava tudo agendado, ele me ligou e me disse que queria cancelar o evento, porque a igreja tinha rachado, tinha acontecido uma divisão. Um diácono saiu de lá e levou a maioria dos membros com ele, difamando o pastor. Eu conhecia aquele pastor, sabia que era um cara íntegro, né? Eu já tinha andado comigo, nós tínhamos caminhado juntos. E ele era tipo um discípulo meu e do Gregório, né? Na época que a gente andava juntos, eu e o Gregório Magnut, saudoso Gregório Magnut. Então esse rapaz, ele me ligou e falou: olha, Jorjão, vamos precisar cancelar, sinto muito, cara, porque eu já tinha comprado a passagem com meu cartão, com meu dinheiro, e a igreja iria depois me repassar o gasto, né, que eu tinha tido. E eu realmente falei com ele: que pena, cara, mas não preocupa não. Ele falou: olha, assim que eu puder eu vou te repassar o dinheiro da passagem. Mas na hora que ele estava falando, eu perdi a paz. Sabe quando você fica, alguma coisa está errada aqui, não pode. Eu falei: meu irmão, vamos fazer o seguinte, já tem a passagem, então vamos fazer, não tem problema se tiver 2 pessoas, 15 pessoas, não sei quantas pessoas você vai ter, mas vamos fazer assim mesmo, já tem uma passagem, não se acovarda, não fica amedrontado. E nós fizemos, eu fui para lá, né? Nós montamos uma banda ali. Meu bateria morava lá perto, né, em Taubaté, então para ele foi tranquilo. E eu levei o meu baixista comigo, era o trio, né, na época. Nós fizemos lá o evento. Na sexta-feira, que foi o dia que começou o evento, tinha tanta gente naquele lugar que não cabia. Tinha gente pendurada nas janelas da igreja, tinha gente lá fora. E a presença de Deus fluindo naquele lugar. As pessoas começaram a ficar sabendo do evento, começaram a vir de tudo quanto é lado, de São Paulo capital. Foi uma galera de coreanos lá, que depois se tornaram nossos amigos, nos seguiam para tudo quanto é lugar. Foi uma galera impressionante de gente para lá. E estava lotado, lotado. Sexta-feira lotado, sábado de manhã lotado. Sábado à noite lotado, as pessoas dormiam em qualquer lugar, porque não havia muitos hotéis disponíveis na época. Estava tendo um outro evento paralelo numa igreja grande lá. E no domingo de manhã, eu lembro que era a final da Copa do Mundo, 2002, uma coisa assim, que o Brasil foi campeão. A igreja lotada na hora do jogo, sabe? E Deus honrou esse pastor, Deus honrou a nossa confiança nele, né? E honrou o fato de servir, porque eu falei: poxa,
Eu não vou deixar de servir o cara só porque a congregação dele foi embora e porque vai ter pouca gente lá. Não vou deixar de ir lá, não vou deixar de ajudar, não vou deixar de ministrar. E eu estava disposto a fazer isso se tivesse eu, ele e mais 2 lá. A gente ia fazer do mesmo jeito, com o mesmo carinho, né? Com a mesma, com o mesmo amor. E Deus honrou. Deus vai te honrar quando você fizer as coisas com amor e servindo, como diz aí o texto, né? Sujeitando-vos uns aos outros, ajudando uns aos outros, colocando o ombro para aquele que não está conseguindo andar direito. Vai e serve, serve. Eu vou te falar uma coisa, isso aqui pode parecer um pequeno texto que nós limos ali, né? Em Efésios 5, de 15 a 21. Mas está tudo aí que você precisa saber. Está tudo aí que você precisa praticar, não é apenas saber, né? Você praticar, ter uma vida espiritual, espiritualidade totalmente cheia da presença de Deus, né? Repassando aqui, Efésios 5. Né? Então, primeiro é salmodiar. Primeiro, em Efésios 5, no início 15, 18, por aí, diz assim, não se embriaguem, em 18 diz, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encha-se do Espírito. Então, você se despojar de tudo aquilo que te embriaga, esses pensamentos que ocupam sua mente, deixa o Senhor ocupar sua mente, deixa o Espírito de Deus ocupar sua mente. Essas coisas serão acrescentadas, sabe? Buscar primeiro o reino de Deus, o dinheiro, o relacionamento, o ministério, o seu cargo, o que for que vem aí, vai ser acrescentado no momento certo. Não digo que você não deva investir nessas coisas, né? Mas não deixe que essas coisas te embriaguem, não deixe que essas coisas ocupem os teus pensamentos, né? Então, aí Paulo diz, não se embriaguem, mas encha-se do Espírito. Aí ele nos ensina como fazer o passo a passo para sermos cheios do Espírito no nosso dia a dia, né? Diz assim, primeiro salmodiar, falando entre vós com salmos, Efésios 5,19. Segundo, adoração, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, Efésios 5,19 também. Terceiro, gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5,20. E por último, servir, o serviço, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, não é tão difícil e ao mesmo tempo não é tão fácil, porque tem que pagar o preço, né? Tem que buscar, tem que estar ali, sempre sondando o coração, sempre deixando que o Espírito do Senhor sonde o nosso coração, para ver se não estamos fazendo alguma coisa errada, se tem alguma coisa que está nos embriagando, né? Então, para encerrar, eu gostaria de orar, né, por todos nós. E eu vou te falar uma coisa, o reino de Deus precisa de gente comprometida com o Senhor, compromissada com o Senhor, gente que realmente queira ser cheio, que pague o preço. Amém? O Senhor te abençoe. Senhor, aqui está, entregue a tua palavra, entregue esse texto, inspirado pelo Espírito do Senhor, né? Oramos para que cada um dos que estão aqui ouvindo, que recebam essa mensagem, seja na escola, seja em outro lugar, que recebam do Senhor essa capacitação para atrair a tua presença, seja onde for, seja ministrando num púlpito, seja num simples supermercado fazendo uma compra, seja no nosso local de trabalho, seja no nosso ônibus de viagem, no trem, na escola, na faculdade, na nossa casa, na nossa vizinhança. Ajuda-nos, Senhor, a não nos embriagarmos com as coisas que nos distraem, para que possamos ser cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Até a próxima.